Tipos de TDAH. Como assim? Vem que eu te ensino. Sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH. E se você ainda não me segue aqui. Já comenta, já curte, já compartilha, já ativa o sininho para não perder esse conteúdo. Esse canal ele fala sobre TDAH e aqui a minha missão é ajudar você, mãe de uma criança, de um adolescente com TDAH, que descobriu esse diagnóstico, que se assustou com esse diagnóstico, porque ele assusta realmente, mas que está procurando ajuda aí para o seu filho, para sua filha, está procurando a melhor maneira de ajudar eles. E nesse vídeo eu vou falar sobre os tipos de TDAH. Sim, existem tipos de TDAH. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que acontece? Ele, antigamente, lá atrás, bem lá atrás, ele era categorizado como TDA, que é o transtorno do déficit de atenção, e o H junto, que era a hiperatividade, né? Então eram como se fossem dois transtornos. Hoje em dia, após pesquisas, após muito estudo, descobriu-se que o quê? É tudo TDAH, mas a gente tem os subtipos. Então a gente tem o TDAH do subtipo desatento, né? Que é o que acontece? A prevalência é a desatenção. Então, o que a gente precisa imaginar? É aquela criança, aquele adolescente que não necessariamente ele vai ter uma agitação externa, né? Uma hiperatividade fora. Então, esse corpo não vai ficar se mexendo tanto, não vai precisar de tanto movimento. Às vezes vai ser aquele adolescente, aquela criança que se perde. Sabe a música? Eu vivo sempre no mundo da lua. Eu não canto, gente. Mas é mais ou menos por aí, né? Aquele adolescente, aquela criança que é muito quieto, que tá, às vezes, em outro mundo, tá ali pensando, tá voando. Você vê que a cabecinha tá voando, muito esquecido, né? Então, esse é do tipo desatento, mas ao mesmo tempo ele é quieto. A gente tem um segundo subtipo, que é o do subtipo hiperativo, né? Que daí é onde a hiperatividade prevalece, se movimenta demais, então corre muito, precisa estar sempre em movimento, movimenta a perna, movimenta a cabeça, existem várias coisas ali que tá sempre se mexendo, precisa levantar sempre, tá pulando, cai muito, corre muito, tem um impulso muito grande, é muito impulsivo nessa questão de ser hiperativo, né? Então às vezes se machuca muito, às vezes acaba atropelando as pessoas, então o subtipo hiperativo ele é onde a hiperatividade prevalece mais. E a gente tem um terceiro tipo, que é um subtipo combinado, que é onde acontece tanto a desatenção quanto a hiperatividade. Então, no subtipo combinado, existem as duas questões. Os dois sintomas são muito aparentes, os dois sintomas prevalecem muito e os dois sintomas causam prejuízos na vida dessa criança e desse adolescente. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, gente. Para ser TDAH, precisa causar prejuízo. Eu já falei sobre isso aqui na live. Se você não assistiu ainda, volta lá e assiste, que ali eu falei um pouco sobre os sintomas, quais são os critérios, o que a gente precisa avaliar aí dentro no contexto de vida dessa criança, desse adolescente, para que realmente seja um TDAH, tá? Então, para que a gente tenha isso em mente, né, que precisa causar prejuízo. E não necessariamente um prejuízo escolar, não é um prejuízo acadêmico. Isso é um mito muito grande, que se repete, né, que a gente ouve falar, tem problema na escola, tem TDAH. Não necessariamente, né? O que precisa é que a desatenção, a hiperatividade ou os dois juntos precisam causar prejuízos social, emocional, acadêmico,
né? Então, os 3 subtipos que a gente tem, cada um dentro da sua respectiva diferença aí, cada um dentro do seu critério, cada um tendo as suas características, eles precisam causar, esses sintomas, essas características, precisa causar prejuízo na vida dessa criança e desse adolescente, tá? Então, esses 3 subtipos precisam ser estudados, a gente precisa investigar os 3 subtipos. Então, não é só falar, o seu filho tem TDAH, a sua filha tem TDAH, tá? De qual subtipo? É do subtipo desatento? É do subtipo hiperativo? Ou é do subtipo combinado? E a gente vai além, porque tem também ali a questão se é leve, se é moderado, se é grave, né? Dos níveis de TDAH. E isso não sei o que eu tô falando. Isso tá aqui no DSM, né? Que é o manual dos transtornos, manual de diagnóstico dos transtornos mentais. Então, existe um critério, existem critérios a serem tomados. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente ouve teste de internet, quando a gente ouve alguém que não é especialista dando esse diagnóstico, quando a gente ouve eu acho que é TDAH, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente. Existem critérios a serem elencados ali, a serem avaliados e precisa causar prejuízo, né? Então hoje eu queria trazer para você, para quê? Para a gente entender que o TDAH, ele é algo muito sério, ele é um transtorno que é sério. Claro que a gente ouve falando hoje em dia, a epidemia de TDAH, não é isso, né? É que hoje em dia a gente tem como avaliar, a gente tem testes que avaliam, a gente tem um raciocínio clínico diferenciado, a gente consegue levantar esses critérios, levantar esse contexto, o contexto de vida dessa criança, desse adolescente, como é que tá, onde tem esse prejuízo, como que tá na escola, como que tá em casa, como que tá no esporte, na escola de idiomas, no condomínio, no prédio ali, na rua, como é que tá essa criança, esse adolescente? Precisa ter prejuízo nessas questões. Então, só pra gente retomar aqui, porque hoje, nesse vídeo, o vídeo vai ser mais curtinho, pra gente falar só sobre isso mesmo. Os 3 tipos de TDAH. Então, a gente tem o subtipo desatento, onde a desatenção é a que prevalece, é a desatenção que vai causar prejuízo na vida dessa criança e desse adolescente. A gente tem o subtipo hiperativo, onde a hiperatividade vai causar prejuízo na vida dessa criança e desse adolescente. E a gente tem o subtipo combinado, onde tanto a desatenção quanto a hiperatividade vão causar aí um prejuízo na vida dessa criança e desse adolescente, tá? Depois eu volto com mais especificidades sobre esses subtipos, sobre o TDAH. E quinta-feira tem vídeo novo, não perde. A gente vai fazer live essa semana de novo também. E eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. Tá sendo feito com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente consiga desmistificar o TDAH, para que a gente consiga entender que não é modinha, que é um transtorno sério, que causa prejuízo na vida das crianças, dos adolescentes, e para que você, mãe de TDAH, consiga auxiliar o seu filho, a sua filha, da melhor maneira possível, para que eles sejam plenamente felizes, para que eles atinjam toda a sua potencialidade de vida aí. Então, se você não me segue aqui, já me segue, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, já comenta ali o que você achou, se ficou alguma dúvida e ativa o sininho, porque 2 vezes por semana a gente tem vídeo novo aqui no canal e uma live. Então, muito obrigada a você que tá aqui, você mãe de TDAH, você que não é mãe de TDAH, mas que tá aqui e que pensou, nossa, acho que alguém precisa ouvir isso. Já
compartilha esse vídeo já compartilha meu canal pra gente caminhar junto e ajudar o maior número de famílias possível, ok? Vamos junto?